Salve, irmãos. Essa é a nossa 13ª aula sobre as cartas. Agora nós vamos ver as chamadas cartas católicas. São 7 no total. Esse termo cartas católicas ou universais, que eram cartas que não tinham um destinatário específico, não tinham um endereço. Ela era uma carta, tipo uma carta aberta. Essa carta aberta que era enviada às comunidades, mas não a ninguém especificamente, e não a uma comunidade específica, a várias comunidades. Era para os cristãos da Ásia Menor, de uma maneira geral assim. Então, por isso que esse termo, cartas católicas. Então, a primeira carta católica é de Tiago. Quanto em relação a esse Tiago, é outro problema, porque não se sabe exatamente quem foi esse Tiago. Supõe-se que seja o Tiago, também chamado irmão do Senhor. Não é assim, entendimento absoluto, mas a maioria dos estudiosos aceitam isso. Porque na Bíblia falam de outros Tiagos. Tem o irmão de João, chama de Tiago Maior, e tem o Tiago, filho de Alfeu, que depois ele pouco citado. Tem muita informação sobre esse Tiago. E o Tiago, irmão do Senhor, título que foi dado a ele, que é motivo de muita polêmica entre católico e protestante. Essa carta, a gente percebe que ela é destinada a cristãos de origem judaica, porque ele faz muita abordagem do Antigo Testamento. Então percebe-se aquele mesmo Tiago, Pedro e João, Atos dos Apóstolos, que formam as 3 colunas da igreja. Então ele era uma pessoa teve uma formação muito em cima do Antigo Testamento. Então ele usa muito o Antigo Testamento, especialmente livros sapienciais, para essa carta. Se foi ele mesmo que escreveu, não se tem certeza, mas pode ter sido ele ter ditado para algum cristão de origem grega, então, helênico, que eram os gentios, porque ela é muito bem escrita. Ela foi escrita por alguém que tem um excelente nível de conhecimento da língua grega. Ela não tem erros. Ela está muito bem redigida. Ela segue toda a sintaxe ali perfeita. Para ele que era palestino, então é muito difícil ter sido escrita direto por ele, mas ele pode ter ditado para alguém que escreveu muito bem. Então são detalhes muito importantes que se tem que ter da escritura. E ela é escrita
ele fala que as 12 tribos da dispersão, que isso aí já foi depois da destruição de Jerusalém no ano 70. Que antes eram 10 tribos que estavam na diáspora. Aqui ele já fala das 12. Então foi da destruição de Jerusalém no ano 70. Então essa carta, a gente fica com esse entendimento de que foi aos cristãos de origem judaica que estava vivendo lá na Ásia Menor. Ele faz algumas citações bem próprias do Antigo Testamento, ou seja, para pessoas que conheciam bem o Antigo Testamento. Então, assim que ele inicia a sua carta, e tem um ponto nessa carta, que é um ponto que surgiu também, criou uma grande polêmica, na época da Reforma, é que ele não aceita a fé sem obras. Então Lutero tinha um entendimento, via isso assim como se fosse fazendo um contraponto a São Paulo. Então essa carta durante um período ela foi questionada, se era uma carta apócrifa ou não, enfim. Depois ela foi aceita como canônica, mas devido desse entendimento inicial dele. Ele procura até explicar que essa fé meramente intelectual, sem obra, ele vê como uma simples crença. E ele diz assim, crê, até os demônios os fazem. Porque os demônios, como a gente vê na Bíblia, eles criam. Chamam Jesus de Senhor. Então, ele exalta a fé no padrão de Abraão. Então é isso que ele quer dizer com essa fé sem obra. Que Abraão, ele foi guiado por Deus através da sua fé. Ele nem sabia para onde estava indo, mas foi. Ele dá o exemplo também de Raabe, que era uma estrangeira que por fé ajuda ao povo de Deus, né, os judeus na época de Josué, Caleb. Mais na frente, ainda usando a parte sapiencial da Bíblia, do Antigo Testamento, ele faz uma referência à língua, que o fiel tem que ter um domínio muito eficiente sobre a língua, que ele coloca que é um pequeno órgão que pode envenenar o corpo todo. Ele dá o exemplo do freio do cavalo, colocado na boca e controla o corpo inteiro de um cavalo, animal extremamente forte. O leme de um navio, uma peça muito pequena para dar direção a um navio inteiro. Então ele faz essas analogias com a língua. Porque na vida comunitária, na congregação, a língua faz muito estrago. Estrago, inclusive, não só a vida daquele que não soube usar, como de outros. Principalmente aqueles que são fracos na fé. Então, essa advertência que ele faz com relação à língua, ela é muito própria para os dias de hoje. Todas as épocas, inclusive para os dias de hoje.
Ele pede também que evite as contendas, que vida comunitária, naquela época a igreja, a vida era só existia como comunidade. E ele faz uma série de recomendações, porque quando a pessoa começa a julgar todo mundo numa comunidade, essa pessoa está se colocando na posição mais de juiz do que daquele que segue a lei propriamente. Ele se tornou o julgador, o próprio juiz da lei, o senhor da lei. Então é um cuidado que ele chama atenção. Da mesma forma que também mostra a fragilidade da nossa existência. Não adianta a gente fazer muitos planos se o plano de Deus é completamente diferente. Então a gente quer de uma maneira, mas Deus quer de outra, então as coisas não acontecem. Então quando a pessoa for fazer alguma coisa, ele já fala, né, se o Senhor quiser, se Deus quiser. Hoje em dia é até comum as pessoas falarem, se Deus quiser, até amanhã, se Deus quiser. Então, isso aí foi estimulado por Tiago. E ele também faz muita crítica, talvez uma das que batem mais forte nos ricos, inclusive aqueles que exploram o trabalho alheio. A pessoa foi contratada, fez um trabalho, tem que receber o seu salário, porque senão é usurpação. Contratou, trabalho feito, dinheiro ali. Isso é atitude cristã. Não adianta falar que é cristão e eu roubar o salário do seu empregado. Ou então, o que nem muitos falam por aí depositam, pagam até o salário ali, mas depois não pagam, não depositam fundo de garantia, enfim. Está roubando funcionário do mesmo jeito. Então ele já chamava atenção, porque sempre houve esses aproveitadores. E a paciência. A paciência é um dos frutos do Espírito Santo. Então ele cita Jó. Então ele dá essas regras para o melhor convívio dentro de um espírito fraternal. Essa é a proposta dessa carta de Tiago. E tem ainda a carta de Judas e duas cartas de Pedro. O tempo não é muito longo, mas a carta de Judas é uma carta pequena. Também foi feita, o que percebe-se, né? O que motiva essa carta é a infiltração de falsos pregadores, falsos mestres dentro da comunidade. Isso aí é outra coisa que acontece muito. Pessoas com interpretações muito loucas das escrituras. A Bíblia está para tirar proveito. Normalmente é. E ele faz referência a alguns livros que hoje são considerados apócrifos, como Enoque e outros livros. Mas naquela época devia ser uma leitura muito usual. Porque o livro apócrifo, muitos eram usados na tradição dos primeiros cristãos. Muitos. Não é pseudo pseudegrifos, ou seja, os livros que têm livros falsificados. Os livros apócrifos eram um livro que ele não se tornou canônico porque tem algumas coisas que contradizem com a escritura canônica, mas eles eram muito utilizados.
Inclusive existe até o Proto-Evangelho de Tiago, que é o livro onde aparece o nome Santana, é uma como mãe de Maria. Na Bíblia não fala. A tradição até hoje usa. Os livros pseudoepígrafos. O nome me falhou, e como eu não uso fazer corte, é o que eu gravei, é o que foi. E ele exorta também que lembre sempre da profecia apostólica para o fim do tempo em que surgirão os escarnecedores, que levarão vida de acordo com as próprias concupiscências ímpias, pessoas sensuais que promovem divisões. Aí é o grande problema das comunidades. Aí ele encerra logo em seguida a carta com suas exortações e uma doxologia final. E Pedro, temos duas cartas de Pedro. Essa carta de Pedro acredita-se que foi escrita em Roma. Na época ele usa o termo Babilônia, por dois motivos. Primeiro, porque eles associavam a Roma de Nero à Babilônia. E outra, porque é uma linguagem que ficava ali meio secreta. Se a carta fosse interceptada, estão falando mal do governo, então não, falam mal da Babilônia. Se falasse uma crítica a Roma, usava o termo Babilônia. E quem redige é Silvano, que era aquele velho companheiro de Paulo. Então a carta ele tem também um nível literário muito alto. Mas essa daí ficou clara, quem redigiu. O Silvano também é chamado de Silas. É o mesmo nome, um na versão grega, outro na versão mais aramaica. Ele destina 5 territórios lá da Ásia Menor, mas sem especificamente a ninguém. Essa carta dele vem também para dar aquele incentivo àquela comunidade que eles acreditavam que está muito próximo dos últimos dias. Como aí ia passando os anos, ele achava que aquilo ia acontecer ali muito, muito breve. E ao mesmo tempo eles estavam sofrendo muitas perseguições, então juntavam muitas pressões em cima deles com essa crença de amanhã, depois, mês que vem, que o Senhor está voltando. Aí começou a surgir a desesperança, aquela forte esperança que eles tinham, começa a enfraquecer. A grande utopia cristã começa a perder espaço naquela comunidade. Então ele faz essa carta para dar um novo ar para essas pessoas, uma nova oxigenar bastante essa comunidade que estava ficando deprimida, porque as perseguições são muito fortes, eram muito fortes, e eles estão ficando desalentados. Ele termina demonstrando os presbíteros, que também parece que a coisa não estava indo muito bem. Ele pede para que o serviço dele seja com mais espontaneidade, com mais boa vontade, sem ganância, usa essa palavra, nem também com opressores, dominadores do povo,
mas como aquele que conduz um rebanho, como pastor mesmo, o bom pastor, que assim eles receberão a coroa da glória. E também exorta aos jovens a respeitarem os mais velhos, onde nota-se que essa comunidade, as coisas não estavam indo lá tão bem. E a segunda carta dele, escrita bem mais depois, essa não cita comunidade nenhuma, e a mesma ideia, fortalecer a fé e a esperança dos fiéis. E outra preocupação aqui, é alertá-los contra as doutrinas equivocadas, as heresias que estão surgindo dentro da comunidade. Então, isso daí é um problema. As interpretações, a pessoa começa o achismo em cima das escrituras, uma coisa é exegese, é hermenêutica, mas achismo, não há espaço para isso. Tem que se informar. Esse texto foi escrito por quem, para quem, quando, como, as condições, qual era o cenário histórico e geográfico, socioeconômico da comunidade. Então tem que se entender muitos detalhes, não é sair fazendo interpretações místicas e querer colocar isso na cabeça do povo. Senão vira mistificação da escritura. Então ele fala dos falsos mestres, faz uma série de citações no Antigo Testamento, inclusive ele cita aqui. Foi feita a cobrança do povo, naquela época quando houve desvio. Muitos se perderam pelo deserto. Então, o que ele diz até sobre esses falsos mestres é que seria melhor que eles nunca tivessem tido esse conhecimento, para agora chegarem a ponto de deturparem ele. Se eles fossem leigos, uma coisa, mas eles receberam o conhecimento, receberam o dom do Espírito Santo. Um dia tiveram fé e agora estão fazendo isso. Como não se peca, não se pode pecar contra o Espírito Santo. O único pecado para o qual não há perdão, então ele diz que seria melhor que eles nunca tivessem tido esse conhecimento, pois recuarem sua fé e eles comparam a eles como cães que retornam ao seu vômito, ou a uma porca que foi lavada e se entra na lama de novo. Essa colocação que ele faz é forte, mas é muito verdadeira para aqueles que usam mal as escrituras. Um dia acreditar, um dia aceitar, outro dia deturpam. Então essa é a grande lição dessa carta. Graça e paz.